Que alegria estarmos aqui para continuar com o estudo da Palavra de Deus. Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Vamos viralizar a esperança. Essa esperança tem nome, a esperança é Jesus. E à medida que nós conhecemos mais da Palavra de Deus, a nossa mente vai sendo aberta, os conhecimentos vão sendo internalizados e o nosso comportamento vai sendo transformado pela ação do Espírito Santo em nossa vida. O nosso estudo anterior falou sobre a volta de Jesus. Que Jesus virá e levará os escolhidos, aqueles que se prepararam para o céu. Na sequência da vinda de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar. Até que o planeta Terra seja completamente restaurado, decorrerá um período de 1000 anos, ou milênio. Como ficará a Terra? Esta e outras curiosidades, a Bíblia irá nos responder. Fique ligado. Pegue a sua Bíblia, a sua caneta e vamos conferir os textos bíblicos. E também compartilhe esse conhecimento que você está aprendendo, compartilhe com outras pessoas. Porque Deus vai cobrar de você aquilo que você já sabe. Então, se você está sendo beneficiado, pegue a sua mão e compartilhe os links dos estudos, para que as pessoas tenham a oportunidade de aprenderem também sobre a palavra de Deus e tome a decisão pelo céu. O nosso estudo sobre o milênio está começando. Querido Pai, obrigada, Senhor, por esta oportunidade ímpar que o Senhor nos concede. Venha, Espírito Santo, ser o nosso professor, ilumina o nosso entendimento, em nome de Jesus. A nossa primeira pergunta: para onde irão os salvos após a volta de Cristo? E quanto tempo ali permanecerão? Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não terá autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Uma outra, a informação aqui que nós temos é que, para onde irão os salvos após a vinda de Cristo? Para o céu. E farão o que lá? Durante os 1000 anos? Serão sacerdotes de Deus. Sobre eles a morte também não terá mais poder. A palavra milênio não existe na Bíblia, mas o conceito está bem presente. Significa 1000, um período de 1000 anos. Milênio significa um período de 1000 anos. O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos e nestes sentam-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. 1 Coríntios também, capítulo 6, vai nos ajudar a compreender melhor ainda este texto. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Receberão a autoridade de julgar. Os salvos entenderão, porque muitos não estarão lá. Antes do milênio e da segunda vinda de Cristo, ocorrerá o juízo investigativo para definir, de acordo com a aceitação ou rejeição da graça, quem estará salvo ou perdido. Ou seja, neste exato momento, o planeta Terra, nós, habitantes do planeta Terra, estamos passando por um julgamento. E esse julgamento é baseado na nossa aceitação ou rejeição do convite da graça, do convite de salvação. Durante o milênio ocorrerá o julgamento comprobatório. Lá no céu, nesse momento nós estamos aqui na Terra sob um juízo de investigação. Quem está aceitando ou rejeitando a Jesus? E lá no céu, durante os 1000 anos, que tipo de juízo acontecerá? O juízo de comprovação. Qual é a finalidade desse juízo de comprovação? Responder a quaisquer dúvidas dos justos sobre a razão pela qual os ímpios se perderam. Lá nós vamos ter a oportunidade, porque a Bíblia diz que que existem livros
onde estão registradas todas as nossas ações. Nós vamos pegar os livros e vamos verificar o porquê de pessoa tal não está lá no céu. Porque essa pessoa que a gente julgava que ela estaria aqui no céu e ela não está. O que aconteceu? Nós vamos verificar nos registros de cada pessoa e verificar, comprovar por que elas não estarão lá. A outra finalidade desse juízo comprobatório é confirmar o julgamento de Satanás e anjos caídos. É também vindicar o caráter de Deus. Nesse período, os justos desfrutarão de tudo que Deus preparou para eles, para nós, lá no céu. A terceira pergunta: como ficará a terra durante este período, já que os salvos estão no céu com Jesus, e como ficará a terra? Jeremias, capítulo 4. Jeremias, capítulo 4. Versos 23. A Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali. Do 23 ao 26, a Bíblia nos responde como ficará a terra durante o período de 1000 anos. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para o céu e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que os montes tremiam e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas. É Jeremias capítulo 25, 33. 25, 33. Os que o Senhor entregará à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Como ficará a terra nesse período de 1000 anos? A Bíblia nos diz que a terra ficará completamente sem forma e vazia, voltará a seu abismo que era antes da criação, que não haverá pessoas vivas, que as cidades ficarão derribadas, destruídas, diante da vinda de Cristo. A terra ficará cheia de pessoas mortas. Não haverá ninguém para enterrar o outro. A terra ficará completamente desolada. O milênio é o período em que se cumpre esta profecia. Quando a terra ficará sem forma e vazia como deserto. O abismo em que Satanás será lançado é a própria terra, transformada numa assolação completa por causa das catástrofes que ocorrerão na segunda vinda de Cristo. Ao longo desse período não haverá pessoas vivas na terra. E a terra ficará cheia de mortos, sem ter quem os sepulte. A quarta pergunta: quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Apocalipse, capítulo 20, versos 1 a 3, de 1 a 3. Vá anotando na sua Bíblia. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Nesse período, na terra, ficarão vivos apenas Satanás e os seus anjos. A Bíblia diz que ele será lançado no abismo, que ele ficará preso. Essa prisão de Satanás é circunstancial ou simbólica. Por quê? Porque não haverá pessoas para que ele faça o seu trabalho de tentar, de matar, de roubar, de destruir, porque todos estarão mortos. Ele não terá trabalho a fazer. Ele vai ficar contemplando, junto com seus anjos maus, vão contemplar toda a destruição que eles causaram neste planeta. Os ímpios mortos serão os personagens principais da segunda ressurreição, após o milênio. Farão parte dessa ressurreição todos os que rejeitaram a Cristo, todos os que rejeitaram a lei de Deus, todos os que rejeitaram o plano da salvação. Passados os 1000 anos, o que acontecerá ocorrerá a Satanás e aos ímpios. Apocalipse 20, de 5 a 7. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses,
segunda morte não terá autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Passados os 1000 anos, o que acontecerá com Satanás e os ímpios? Os ímpios ressuscitarão. Satanás será solto da sua prisão, porque agora ele tem a quem tentar novamente. Satanás vai dizer para os ímpios ressuscitados que foi ele quem os ressuscitou, e vai tentar convencer a estes ressuscitados ímpios a se unirem novamente ao seu exército. Eis agora o grande drama do Apocalipse. Acabaram-se os 1000 anos. Deus ressuscitou todos os ímpios, todos os que rejeitaram a salvação. A partir desse momento, Satanás realizará a última obra de engano na terra, preparando um exército numeroso como a areia do mar para atacar a cidade santa, a Nova Jerusalém, que João viu descer do céu. Satanás tenta enganar os ressuscitados, dizendo que ele que deu esta vida novamente a eles, e vai tentar convencê-los a pelejarem contra a cidade de Deus, contra a cidade santa, que é a Nova Jerusalém. Que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? Nós já vimos que a ressurreição dos ímpios marca o fim dos 1000 anos. E que outros eventos marcam este período? Apocalipse capítulo 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. O verso 10. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. João viu a cidade santa, a Nova Jerusalém. Capítulo 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. E o verso 7, relendo novamente, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. A pergunta é que outros eventos, além da ressurreição dos ímpios, marcarão, aliás, o fim dos 1000 anos. A descida da cidade santa. Dentro da cidade santa estará Jesus e os salvos. Fora da cidade santa estarão Satanás e os ímpios ressuscitados. Enquanto a cidade santa desce do céu, Satanás reunirá o grande exército dos ímpios ressuscitados. E toda essa trama é passada dentro daquele limite de tempo entre a ressurreição dos ímpios e a sentença final. Então, dentro desse período que eles são ressuscitados, até eles serem destruídos, Satanás vai tentar convencê-los a tomarem a cidade santa. O milênio começa com a segunda vinda de Cristo e termina com a ressurreição de todos os ímpios. O que Satanás fará com seu grande exército à medida que a cidade santa se aproximar da terra? Vamos ler Apocalipse, capítulo 20, verso 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas pessoas é como a areia do mar. Olha a quantidade de pessoas perdidas. A Bíblia compara como a areia do mar. Ninguém consegue contar os grãos de areia. São muitos. E a Bíblia nos diz que serão muitos os perdidos. Satanás reunirá o seu exército, que será como a areia do mar, e se preparará para atacar e tentar possuir a cidade que descerá do céu. Sob o comando de Satanás, os ímpios surgirão de todos os pontos da terra para atacar a cidade de Deus. Essa expressão Gog e Magog são nomes simbólicos adaptados dos nomes dos inimigos de Israel no passado e representam os inimigos de Deus de todas as gerações. Eu te faço um convite, um apelo. Não queira fazer parte deste exército que se compara à areia do mar. Peça a Deus coragem, desejo de fazer parte do exército dos salvos, de fazer parte daquelas pessoas que estarão dentro da cidade santa.
das pessoas que reinarão com Deus 1000 anos, das pessoas que viverão para sempre com o Senhor. Peça a Deus para que Ele te dê forças para largar o pecado hoje e se apartar do exército de Satanás, porque Satanás e este exército de ímpios serão destruídos no final. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e a sua vontade? Apocalipse, capítulo 20, verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Descerá fogo do céu para consumir os ímpios. Outra passagem, Mateus 25, Mateus capítulo 25, verso 41. Nós já até lemos essa passagem em estudo anterior. 25, 41 diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A sentença final dos que rejeitaram a Jesus será o fogo que vai descer do céu e enxofre. O fogo não foi preparado para mim e para você. O fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. Aqueles que ficarem ao lado do Criador receberão a recompensa da vida eterna. Mas os que rejeitaram a Cristo e se associaram ao exército de Satanás, aquelas pessoas que não conseguem largar o pecado, não têm força para deixar o mundo das trevas e decidir-se por Jesus, infelizmente, a Bíblia diz que essas pessoas serão lançadas no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e os seus anjos. O desejo de Deus é salvar. Para isso, Cristo deu a vida. A destruição é um ato estranho para Deus. Muito estranho. Mas depois das oportunidades dadas por Deus, de todas elas, Deus terá que destruir o mal. Deus tem que destruir o mal para poder devolver a perfeição original da terra aos seus filhos. As Escrituras declaram que Deus é amor. Sendo assim, não poderia queimar pessoas e o próprio Satanás durante todo o tempo da eternidade. Há uma concepção de entendimento que não é coerente com a palavra de Deus. Quando se fala em fogo eterno, há um falso entendimento de que as pessoas vão ficar no céu olhando para o inferno, né? Olhando para as pessoas se queimando, se queimando, se queimando, se queimando, sem fim. Não é essa a concepção que a Bíblia nos ensina. Imaginemos esta folha aqui de papel e eu tocando fogo nesta folha. Enquanto houver matéria, essa folha vai se queimar. Enquanto houver matéria, o fogo vai existir. Quando esta folha for totalmente consumida, acabará este papel. Ele já não mais existirá. Esse fogo aqui é eterno nas suas consequências. Vocês lembram que a Bíblia fala da destruição de Sodoma e Gomorra, que foi destruída com fogo? Essas cidades ainda estão queimando até hoje? Não. Elas foram consumidas pelo fogo enquanto havia matéria. O fogo é eterno em suas consequências, ou seja, destruirá eternamente pecado e pecadores de uma vez por todas. Este fogo também purificará a terra da poluição do pecado. O salário do pecado é a morte e jamais um tormento sem fim. Deus é amor, Deus é justiça. O salário do pecado é a morte e jamais um tormento eterno, um tormento sem fim. Espero que você tenha compreendido este entendimento sobre o fogo eterno, que vai queimar enquanto houver matéria. O inimigo de Deus e de seu povo finalmente será destruído. Aquele que por longas eras atormentou o reino dos céus, por fim deixará de existir. Deus banirá para sempre a tristeza, a dor e a morte. Os justos então receberão as boas-vindas para o seu novo e eterno lar. Nunca mais haverá pecado e nem pecadores, nem dor, nem sofrimento e nem morte. Recapitulando nosso assunto sobre o milênio.
Após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o milênio. E durante este período, os salvos estarão no céu. A terra ficará sem forma e vazia. Não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e os seus anjos. No fim dos 1000 anos, a nova Jerusalém descerá do céu para esta terra, com todos os salvos. Satanás, nós vimos que formará um grande exército para tentar destruir e atacar a cidade de Deus. Mas nós vimos aqui em Apocalipse capítulo 20, verso 9, que eles serão queimados com fogo e enxofre. Após o milênio, tudo se fará novo. Tudo se fará novo. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu te faço uma pergunta. Você quer estar no céu durante os 1000 anos? Você sente que Jesus está te chamando para passar a eternidade com Ele? Você decide a partir de então, a partir de agora, fazer parte dos seguidores de Jesus e se preparar para ser um morador da cidade santa, Nova Jerusalém? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, hoje é tempo de salvação. Peça a Deus forças para fazer parte do exército dos salvos. Que o Senhor te abençoe. Querido Deus, louvado seja o teu nome pela salvação em Cristo Jesus. Hoje é tempo de salvação, que nós possamos escolher viver com Jesus. Viver os 1000 anos com o Senhor no céu e depois a eternidade nessa terra restaurada. Nos ajuda, Senhor, a largarmos o pecado, para não sermos no final destruídos com Satanás. Tenha misericórdia de nós e batiza-nos com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém.